Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos trazer detalhes aí sobre os dois sorteios que aconteceram agora à tarde aí, que definiram aí os próximos adversários do Vasco, tanto na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana, né? Caso o Vasco consiga passar dos playoffs, né, consiga passar aí pelo Independente Del Valle nos próximos dois jogos que a gente terá pela frente. Então a gente vai trazer para vocês aqui quem serão os dois times que a gente terá pela frente aí nesses dois torneios super importantes aí que a gente tem para o restante da temporada. Vamos falar também sobre a vinda aí do novo executivo, né? O Vasco vai apresentar nos próximos dias aí o novo diretor executivo de futebol, né? Após a saída do Marcelo Santana, né? Parece que já tem uma negociação muito avançada e a gente terá aí esse personagem, né? Essa pessoa que vai chegar para comandar o futebol do Vasco. Também tivemos hoje a confirmação referente a reforços, né? O Carlos Amodeu, que é o atual CEO da Vasco da Gama SAF, falou com o nosso jornalista Carlos Berbet, né? E trouxe informações importantes aí sobre contratações e vamos falar um pouquinho sobre a saída de Dimitri Payet, que foi confirmada agora há pouco também pelo Carlos Amodeu, e também sobre a renovação de contrato de Felipe Coutinho, né, jogador que é um atleta hoje titular importante, mas que ainda segue aí um ritual, né, de muitas dúvidas em relação ao torcedor vascaíno sobre essa sequência para o restante da temporada. Então, peço para todos vocês acompanharem nosso vídeo aqui até o final, para não perderem nenhum detalhe, nenhuma notícia que a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, e convido você, vascaíno, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever lá embaixo. Tem um botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele e venha fazer parte aqui da nossa família vascaína. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouco aí sobre os dois sorteios que aconteceram agora à tarde, né? Tanto na Conmebol e também na CBF, né? Começamos com o sorteio da Copa Sul-Americana. Lembrando que o Vasco ele se classificou para o playoff, né? O Vasco ficou na segunda colocação da fase de grupos, né? Não conseguiu a classificação direta para as oitavas de final, mas passou ali, né, para poder jogar um mini torneio, né? São dois jogos contra o Independente Del Valle, que vem da Libertadores, e hoje tivemos ali a definição das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Caso o Vasco consiga passar pelo Independente Del Valle nessas duas partidas, né, primeiro jogo fora de casa e a decisão jogando em São Januário, o Vasco já tem adversário definido. O Vasco vai encarar um time chamado Muxuque, nunca tinha ouvido falar, vou ser bem sincero com vocês, né? Um time do Equador que acabou passando ali na primeira colocação em um dos grupos da Copa Sul-Americana, né? Fez até uma boa pontuação, passou até com uma certa vantagem tranquila. Enfim, o Vasco já tendo aí, né, um adversário, né, para a gente poder ter aí pela frente aí, caso a gente consiga essa passagem de fase, né? Vamos torcer para que o Vasco consiga fazer bons jogos contra o Independente Del Valle. Lembrando que o Independente Del Valle é um bom time, é um time que geralmente, né, consegue ir longe até na Libertadores, mas já acabou não tendo sucesso nessa temporada de 2025. E logo após, né, o sorteio da Copa Sul-Americana, também tivemos a definição ali do adversário da Copa do Brasil, né? O Vasco vai enfrentar o CSA, né? De todos os adversários que a gente tinha pela frente no sorteio, com certeza o CSA era a equipe mais fraca, né? A gente tinha Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Botafogo, Internacional, São Paulo, enfim, muitos times fortes, né? Muitos times de primeira divisão, e o Vasco deu uma sorte danada, né? Vai pegar um time ali de Série B, um time que obviamente comparado, né, com as outras equipes é muito mais fraca. Então o Vasco aí dando sorte, né, nos dois sorteios, como eu falei, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, né? Duas equipes ali de menor tradição, de menor investimento, e agora cabe ao Vasco, né, conseguir essa passagem de fase, né? Cabe ao Vasco aí primeiro passar pelo Independente Del Valle, chegar às oitavas de final da Sul-Americana, e a mesma coisa agora na Copa do Brasil. E quem esteve presente lá no sorteio da Copa do Brasil não foi o Pedrinho, né? Não foi o presidente do Vasco. Quem acabou indo foi o CEO da Vasco da Gama SAF, que é o Carlos Amodeu, e ele acabou, né, conversando com o nosso
jornalista, né, o Carlos Berbet, ele acabou batendo um papo lá com os jornalistas, né, e ele acabou falando sobre alguns assuntos importantes. Primeiro, ele falou sobre a chegada do novo executivo de futebol, né? Segundo Carlos Amodeu, o Vasco deve apresentar agora, já nos próximos dias, aí, esse funcionário, né, que chega para substituir o Marcelo Santana. O Vasco demitiu o Marcelo Santana há cerca de um mês atrás. Até agora não houve, né, o apontamento ali desse novo cargo, desse novo profissional, mas segundo o Carlos Amodeu, já agora nos próximos dias, né, o Vasco deve estar anunciando quem vai assumir o cargo, né, pelo que a gente soube de bastidor, realmente aí o nome do Mazuco, né, do Mário André Mazuco, que já passou pelo Vasco, é o nome mais forte, né, o nome mais cotado para assumir o cargo aí de executivo de futebol do Vasco. O Amodeu também falou sobre contratações, falou sobre reforços, né? A janela de transferências, ela se abre hoje aí para o mercado brasileiro, para o mercado internacional de transferências, ou seja, a partir de hoje o Vasco já pode negociar atletas, tanto chegadas como saídas, né? O Vasco já pode vender jogador, emprestar jogador e também o Vasco já pode se reforçar. E segundo o Carlos Amodeu, né, o Vasco deve ter aí contratações chegando até o dia 21 de junho, né? Segundo o diretor ali, o CEO da Vasco da Gama, SAF, né? O plano, né? O planejamento é apresentar esses reforços, né? Entregar esses jogadores para o Fernando Diniz, no máximo estourando até o dia 21 de junho, né? Hoje aí é dia 2 de junho, ou seja, mais ou menos em 3 semanas, né? É o planejamento que o Vasco possa estar fazendo essas contratações, né, trazendo esses reforços aí até o final da temporada. E falamos também sobre a situação de Dimitri Payet e Felipe Coutinho, né? O Amodeu falou ali, confirmou que o Vasco está tentando rescindir o contrato do Dimitri Payet de forma antecipada, né? O contrato do Payet com o Vasco, ele vai até o dia 30 de julho de 2025, ou seja, mais 2 meses de contrato, mas o Payet está tendo alguns problemas pessoais, né? Está tendo ali algumas questões ali familiares, inclusive ele está na França nesse momento, né, resolvendo essas coisas, e o Vasco está tentando, junto ao empresário do Payet, essa rescisão de contrato antecipada, né, para que o Vasco não tenha que arcar com salários aí por mais de 2 meses. Então, nesse momento, as negociações estão acontecendo, né, e o Vasco tentando aí essa quebra contratual aí amigável com o francês aí, que obviamente foi importante em certo momento, né, chegou ali sob grande festa, né, há 2 anos atrás, mas acabou não rendendo o esperado vestindo a camisa do Vasco. E a situação de Felipe Coutinho, né, o Vasco segue negociando a renovação, né, uma extensão contratual com o atual camisa 11, né, um jogador que hoje é importante, é titular, vem melhorando, vem crescendo de produtividade, mas lembrando, né, que o salário do Felipe Coutinho hoje é um salário extremamente alto, né? E agora a gente vai deixar com vocês aqui a entrevista com o diretor, né, Carlos Amodeu, né, com o CEO Carlos Amodeu, falando justamente sobre todos esses assuntos que eu acabei de citar aqui, a chegada de um novo executivo, a situação de contratações e reforços, falou também sobre a situação de Payet. Então fiquem agora aqui, de forma exclusiva, com a entrevista de Carlos Amodeu no nosso canal. Beleza? Fiquem aí, deixa o like se puder, não esqueça de se inscrever no nosso canal e vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu! Diretor de futebol chegar, eu queria que você falasse para o torcedor do Vasco o que ele pode esperar de fato, né? A gente sabe que o Fernando Diniz já fez ali as suas sugestões em termos de contratações, o que ele espera, né? Que chegue de material humano para ele poder trabalhar, e também que você atualizasse a situação do Coutinho, né? Tem o Payet também, o torcedor fica muito inseguro do que vai ser o restante do ano do Vasco. O que você pode falar de mais concreto para esse torcedor? Bom, perfeito. Sobre o Payet, como eu já disse anteriormente, nós já estamos em contato com os seus representantes com o objetivo de nós negociarmos um término antecipado do contrato do Payet. O contrato dele vence no dia 31 de 7. Ele, nesse momento, está liberado, está lá na França, a pedido do próprio atleta. Deverá retornar para o Brasil nos próximos dias, mas nós teremos aí 30 dias sem competições e depois mais 15 dias até vencer o contrato dele. Então, nos parece absolutamente razoável que a gente negocie com o staff do atleta um término antecipado do seu contrato, de forma acordada, de forma ajustada entre as partes, por todo o respeito que nós temos por este atleta, não só no mercado mundial, mas também pela sua passagem aqui no Vasco. Com relação ao Felipe Coutinho,
É um atleta que o Fernando Diniz já disse que conta com ele, nós contamos com o atleta, o contrato dele vence no final desse mês. Existem questões que precisam ser tratadas do atleta para com o seu clube de origem, né, com o Aston Villa. A gente aguarda um direcionamento sobre isso, para que aí nós possamos aprofundar o diálogo com os representantes do jogador, de modo a estender o contrato dele e definir até por que período nós podemos estender o contrato dele. Porque para a gente definir isso, a gente precisa ter a clareza quanto à definição do que acontece com o seu clube de origem. Qual foi a tua primeira pergunta mesmo? Que eram 3 em 1? O que o Diniz pediu, né, de fato, assim, em termos de contratações para o restante do ano? A gente já tem um trabalho conjunto que tem sido feito pela comissão técnica, com a gestão técnica, com a área de scouting, onde o perfil de atletas e as posições que a gente necessita já estão definidas. O trabalho tem sido realizado, está sendo mapeado todo o mercado para isso, né? Então nós já temos um outro diálogo, uma outra consulta sendo realizada, né? Para que a gente possa, no momento oportuno, aprofundar essas negociações e chegar, quem sabe, a conclusões positivas, reforçando o nosso elenco para a segunda parte da temporada. Agora, é importante dizer, a gente precisa ser transparente com o torcedor do Vasco, que o clube vive esse momento um processo de recuperação judicial. A gente já falou todas as circunstâncias que nos trouxeram até aqui, todos os eventos que aconteceram ali atrás, que fizeram com que a gente esteja nessa situação econômica bastante sensível, né? É importante dizer, todos os nossos compromissos correntes estão sendo pagos rigorosamente em dia, então nós estamos fortalecendo o clube, mas o clube hoje não tem uma capacidade de investimento de forma que a gente possa iludir o nosso torcedor de que nós faremos investimentos de grande montante nessa janela. Nós faremos reforços, sim, dentro da nossa capacidade, da responsabilidade que a gente tem dentro do orçamento, de cumprir o orçamento e honrar os compromissos que a gente assume, né, para reforçar o nosso elenco. Mas é fundamental a gente ter essa transparência. Por óbvio, o nosso torcedor não gosta de ouvir isso, o torcedor sempre gosta de ouvir que ele pode esperar grandes contratações, mas a gente precisa ter a responsabilidade de agir com honestidade com o nosso torcedor para não criar uma falsa ilusão que depois não vai se realizar e nós vamos ser cobrados e o torcedor vai ficar frustrado também. Bom, Mano, você me permite então abrir, queria saber como é que vocês viram esse sorteio, se era o que vocês esperavam. Acho que muitos dos times que vieram aqui hoje representados estavam torcendo por confrontos contra adversários de menor investimento, se era isso que o Vasco esperava. Na verdade, um sorteio de oitavas de final de Copa do Brasil já começa a afunilar a competição, então já fica mais complexo para todo mundo. Aqui é importante dizer que o CSA ele chegou às oitavas de final da Copa do Brasil eliminando um grande clube do futebol brasileiro, eliminando um gigante do futebol brasileiro que é o Grêmio, então a gente precisa tratar esse confronto com total respeito. Amodeu, boa tarde. Queria saber sobre a busca do diretor de futebol com a saída do Marcelo Santana e por que a gente tem essa mini janela do dia 2 ao dia 10 e depois com a pausa uma nova janela. Como é que está esse planejamento do Vasco? Perfeito. A busca pelo executivo de futebol, a gente vem trabalhando de forma muito profissional e metodológica na contratação desse executivo de futebol. Nós definimos o perfil que nós queremos dentro de um contexto de profissionalização permanente do departamento de futebol. Então, buscamos selecionar os profissionais que preenchem esses requisitos, fizemos o processo seletivo, entrevistamos esses profissionais, estamos na fase final dessas entrevistas e devemos definir isso ao longo dos próximos dias. Espero que a gente defina isso dentro desta semana, então a gente quer trabalhar para isso, não quero cravar esse prazo, porque a gente sempre fica refém quando a gente crava um prazo, mas é nosso objetivo concluir esse processo para que esse profissional se junte ao nosso time o mais rápido possível e que ele possa trabalhar em conjunto com o trabalho que já vem sendo desenvolvido. É importante dizer, nós não estamos aguardando o preenchimento desse cargo para conduzir todas as atividades de avaliação do mercado. Nosso departamento de scouting está trabalhando em conjunto e ouvindo a visão da comissão técnica sobre isso, então logo esse profissional comece a trabalhar no Vasco, ele vai assumir a liderança desse processo das contratações para a próxima janela. Essa janela do dia 2 ao dia 10, ela é uma janela muito específica para a Copa do Mundo de Clubes, até porque nós vamos ter, primeiro, uma parada de folga dos atletas durante 10 dias a partir do dia 12 desse mês. Os atletas vão se reapresentar no dia 21, 22 de junho, então é fundamental
que esse processo de contratações ele aconteça para quando os atletas forem se reapresentar, de forma que os atletas que eventualmente forem contratados já estejam disponíveis da comissão técnica na reapresentação, lá no dia 21, 22 de junho, e que possam então ser registrados para fins de condições de jogo no dia 10 de julho para jogar no dia 12 ou 13 contra o Botafogo, assim que for definido o calendário. Independente Del Valle, o adversário, e do caminho do Vasco, passando pelo Del Valle. Primeiro falando do próximo adversário. O Independente Del Valle é um time que muitos ainda conhecem pouco a respeito do Independente Del Valle, mas que vem fazendo um trabalho muito consistente ao longo dos últimos anos. Já tem tido performances importantes em competições sul-americanas, tendo eliminado inclusive outros grandes clubes brasileiros. Então a gente trata esse confronto como um confronto duríssimo, né? Sobretudo pelo aspecto da altitude também que nós precisamos enfrentar lá em Quito. Depois disso teremos um outro adversário com altitude também, né? Caso tenhamos êxito contra o Independente Del Valle, que também vamos enfrentar altitude também lá no Equador. Então assim, é um caminho desafiador, mas quem quer ser campeão, quem quer ter protagonismo nessas competições tem que enfrentar aquilo que encontrarmos pela frente. Mas nesse trabalho... Particularmente, eu não vou comentar nomes ou especulações, porque isso sempre prejudica, né, o nosso mercado. O que eu posso assegurar para o torcedor do Vasco é que o nosso departamento de scouting está trabalhando intensamente para buscar aqueles atletas que a nossa comissão técnica considera que são de posições que a gente precisa reforçar no elenco. Praticamente todos esses atletas que você comentou, a gente tem negociações em andamento, tratativas em andamento com seus respectivos agentes e representantes. Especificamente falando do Léo Jardim, nós na semana passada apresentamos uma nova proposta para o atleta, uma proposta que a gente considera uma proposta muito boa, muito vantajosa, um prazo longo de contrato, o que demonstra a nossa confiança nesse atleta, uma valorização importante que o leva a ser um dos atletas mais bem remunerados do elenco do Vasco. A gente espera que, com base nessa última proposta que a gente apresentou, que nos próximos dias ou nas próximas semanas a gente consiga concluir essa negociação de renovação da melhor forma possível para que ele continue conosco por um bom tempo ainda. Você falou novamente, né, sobre o mercado de transferências e tal. Eu queria saber se vocês têm as prioridades, se você poderia falar quais são as prioridades de posições e mais ou menos aí uma quantidade de reforços que podem chegar nessa segunda janela de transferências. Bom, o que eu posso te dizer sobre essa tua pergunta é que nós já temos sim a clareza das nossas necessidades para essa janela. Eu não vou me prender a falar quantidade de atletas, até porque eu vou ficar refém desse montante. Se eu disser 1, 2, 3, vocês depois vão me cobrar. A gente já tem a clareza daquilo que a gente está buscando, das posições que a gente tem necessidade, e o nosso departamento de scout já está fazendo todo o mapeamento. A gente já tem algumas consultas iniciais para que a gente possa, no momento oportuno, conseguir concluir as negociações ou trabalhar para concluir as negociações e reforçar o nosso elenco para essa segunda parte da competição, até porque a nossa posição hoje na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro é bastante desconfortável e a gente precisa qualificar o elenco para que a gente saia o mais rápido possível dessa posição desconfortável na competição. Sobre a situação das renovações, sabe que o Léo Jardim estava encaminhando a sua renovação? Tem alguma confirmação em relação a isso ou não? Como eu te disse, nós contamos com esses atletas, nós estamos em tratativa com todos os seus respectivos agentes para avaliar as condições de renovação e extensão desse contrato. Então hoje não tem nenhuma saída encaminhada de nenhum desses atletas que foram citados.